Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus, que a palavra de hoje ilumine seu dia. Nossa leitura será em Êxodo, capítulo 38. Vamos lá? Fez também o altar do holocausto, de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para os 4 cantos extremos do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar ao altar. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, e as suas bases 10 também. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3 também. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice. E bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases em talentos, um talento para cada base. E 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis,
e o cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 siclos. E fez dele as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Vamos lá de reflexão? Você já percebeu que Deus vê até aquilo que ninguém vê? Pois é, né? Em Êxodo capítulo 38, cada material é contado, cada oferta é registrada, nada ficou oculto. Não era apenas construção, era prestação de contas. A mensagem é simples e forte. Deus se importa com integridade. Transparência também é espiritualidade. O que é feito para Ele precisa ser limpo. Vou repetir. O que é feito para Ele precisa ser limpo. Tá bom? Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu escolho integridade. E envia para alguém que precisa lembrar que caráter sempre importa. Caráter sempre importa. Tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz. Até um próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.